Oi, meu nome é Karina, eu sou economista, consultora de investimentos, planejadora financeira aqui no App Renda Fixa. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o IPO da XP e como você consegue participar. Para começar esse vídeo é bom destacar o que é um IPO, se você ainda não sabe. Então, o IPO é toda vez que a empresa ela vai lançar suas ações na Bolsa de Valores na primeira vez. Então, ela passa por todo um processo para finalmente conseguir lançar suas ações. Isso a gente também chama de mercado primário. Depois que ela lançou as suas ações aí, o primeiro investidor já comprou, a partir do momento que ele vai repassar essa ação para o segundo investidor é que a gente vai entrar no mercado secundário. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque ao longo desse vídeo você vai perceber alguns pontos importantes que o mercado primário vai ser totalmente diferente do mercado secundário e um vai te possibilitar algo que o outro não vai. A XP ela é a maior corretora que a gente tem no Brasil hoje, uma corretora brasileira. E ela é a maior em questão do quê? De volume de trading de ações, no volume de negociação de ações. A XP ela fez o pedido aí no mês passado, em novembro, para conseguir fazer o seu IPO na Nasdaq. Então, o primeiro motivo que foi citado pela XP, por ela ser uma corretora brasileira e ela ser uma corretora muito importante, a XP ficou com medo de que poderia acontecer alguma intervenção aí, alguma coisa da CVM para brecar o seu IPO ou alguma aplicação de multa, algo do tipo. É claro que a CVM já se pronunciou e falou que conforme a CVM 555, né, que é uma das normas da CVM, isso não seria enquadrado aí para se tornar algo elegível de multa ou qualquer penalidade, beleza? O segundo motivo seria que na Nasdaq a demanda ela seria um pouco melhor do que aqui, né? A XP acredita que a demanda interna não seria suficiente e que lá na Nasdaq a visibilidade seria também um pouco melhor e seria mais atrativo. O terceiro motivo é que a XP ela quer fazer um levantamento bacana, ela quer fazer uma captação forte. Só que ela não quer deixar de ser a controladora da sua empresa. Então, qual que é a diferença que a gente tem da B3 para a Nasdaq? Na B3 a gente tem as ações que são ON e as ações que são PN. As ON te dão direito a voto, você consegue participar das assembleias e tomar ali alguma decisão pela empresa se o seu voto for bastante significativo. Lembrando que uma ação, um voto aqui no Brasil. Já a PN e a PN, que são as ações aí preferenciais e só tem aqui no Brasil, elas dão direito ao recebimento antecipado aí do que as pessoas que têm as ações ordinárias. Então, se acontecer alguma coisa, quem vai receber primeiro vão ser os preferenciais. Mas quando a gente fala da Nasdaq, lá não tem PN, não tem ações preferenciais, lá só tem ON. Mas essas ONs elas são divididas em duas classes, a classe A e a classe B. A classe A ela permite um voto por ação, assim como é aqui no Brasil. Já a classe B ela permite 10 votos. Então, qual é a grande sacada? É a XP ser detentora das ações que são classe B e continuar aí com um poder bem forte, bem grande, para conseguir tomar todas as decisões que ela quer, sem ter nenhuma intervenção aí por parte dos acionistas. É muito comum, principalmente em IPOs, que o preço da ação ela comece a ser bastante especulado aí, principalmente nos primeiros dias ou até mesmo no dia do IPO. Então, qual que é a sacada? Eu pego e faço um IPO lá na Nasdaq de apenas 12,5% do total que eu tenho aí da minha empresa. Como eu coloco só uma pequena parte dessa empresa e é um IPO que todo mundo está olhando, que todo mundo quer, então a demanda ela vai ser mais expressiva. Basicamente, quando mais pessoas querem um ativo, o preço desse ativo ele tende a subir. E é isso que a XP pretende, hein? Colocando apenas 12,5% das suas ações lá na Nasdaq. Um outro fato importante é que lá na Nasdaq o IPO ele não é permitido para pessoas físicas, pessoas comuns aí, como eu e você. Então, como que a gente pode fazer para participar disso? A gente vai precisar esperar a ação entrar no mercado secundário, e por isso que eu falei lá no começo do vídeo que o mercado primário ele é diferente do mercado secundário. Mas a partir do momento que o primeiro investidor lançar sua ordem para vender para o segundo, isso já vai ser o mercado secundário e você já vai conseguir comprar as suas ações. Mas como que você consegue isso? Você pode conseguir diretamente na compra, abrindo conta em uma corretora lá dos Estados Unidos, lá de fora.
Você pode fazer isso via fundos de investimentos, quando os fundos adquirirem aí um pedaço bacana da XP, ou você pode fazer isso via BDR, que são aí os certificados para você conseguir ter acesso ao reflexo, ó, tudo que a ação transmite lá de fora, mas você consegue ter isso aqui. Quando a gente fala dos lucros da XP, ela conseguiu alcançar cerca de 699 milhões de reais, isso somente entre janeiro e setembro de 2019. O que isso quer dizer? Quer dizer que a grande parte dos investidores ativos compõe a carteira de clientes da XP. Então, são basicamente 1,5 milhão aí de pessoas que investem pela XP. Isso dá um total de aproximadamente 350 bilhões sobre custódia, o que é muito dinheiro, é muita coisa. Um outro ponto importante é que a XP ela continua com lucros crescentes, ela não é uma empresa que vem aí apresentando prejuízo. E ela também é detentora de outras duas corretoras que são muito importantes, como a Rico e a Clear. A carteira de clientes da Rico e da Clear também entram aí nessa composição desse lucro de 699 milhões que a gente acabou de falar aqui. A outra instituição que bate de frente com a XP é a UBS. Ela conseguiu fazer uma movimentação de 714 bilhões, enquanto a XP conseguiu movimentar cerca de 972 bilhões, o que superou aí a sua concorrente. Talvez você se pergunte por que a XP vai fazer o seu IPO agora. Ela busca ter mais investimento, fazer uma captação bacana, mas para quê? Para quem não sabe, a XP teve uma licença para se tornar um banco lá no ano passado, em 2018. Então, se tornar um banco digital, uma instituição que consegue fazer pagamentos e também tem serviços como seguros, é um dos alvos da XP aí a médio e longo prazo. Quando a gente fala de IPO, você pode ter escutado aí no mercado sobre os múltiplos. Então, por exemplo, uma empresa ela tá com um múltiplo de 20 vezes. Mas o que é isso? O que é um múltiplo? O múltiplo ele é aquele indicador do preço sobre o lucro. Então ele vai te mostrar quantos anos você precisa ficar com aquela ação para conseguir ter de volta o dinheiro que você colocou nela. Então, sabendo disso, os múltiplos estipulados na XP na hora do seu IPO vai ser de basicamente 29 vezes, o que é bastante, ele está um pouquinho alavancado. Quando a gente olha o valor da empresa e de fato como ela é hoje, esse múltiplo ele deveria ser de 20 vezes e não 29, então ele está alavancado em 9 vezes. Mas por que aceitar uma ação que ela tem um preço já alavancado em 9 vezes? Por que fazer isso? Quando a gente fala no potencial de crescimento da XP para daqui os próximos anos, a gente tem um potencial muito grande, muito forte. Então isso acaba se pagando ao longo do tempo de fato. É válido lembrar que para fazer o cálculo do múltiplo a gente considera o momento atual, mas a gente também precisa considerar que a empresa ela vem num crescimento exponencial e ela está trazendo aí retornos bem atrativos. Quando a gente fala de o quanto que é comum ter um múltiplo, por exemplo, os bancos na B3 eles são negociados com um múltiplo de 11 vezes. Quando a gente fala de um múltiplo de 11 nos bancos, né? Por que aceitar aí um de 29 da XP? A gente tem que lembrar que os bancos têm vários concorrentes e principalmente os concorrentes como bancos digitais. E esse mercado está um pouquinho saturado, ele não tem muito para onde crescer. Quando a gente fala da XP, que é a maior corretora que a gente tem no Brasil em termos de trading de ações, ela tem muito espaço para crescer. Então esse é um diferencial muito grande. O mercado de investimentos hoje ele é pouco explorado porque poucas pessoas investem quando a gente compara aí ao todo da população brasileira. Quando a gente fala da parte de risco, já que a gente já falou das vantagens, qual que pode ser o risco? O que pode acabar estremecendo aí a XP por um período curto ou médio de tempo? Hoje, um dos principais concorrentes também aí da XP é o BTG Pactual, que é um banco de investimento super conceituado aí no mercado. Então, o que pode acontecer? O BTG ele já vem demonstrando aí algumas ações para fazer um modelo de negócio um pouco mais parecido do que a XP. Um outro motivo aí, um outro ponto que pode fazer com que a estrutura da XP, e aí eu falo a estrutura de funcionários da XP que hoje são agentes autônomos, seja levemente prejudicada, é que
Caso aconteça alguma nova norma da CVM aí e os agentes autônomos não precisem mais ficar vinculados apenas a uma corretora e eles acabem podendo ficar vinculados aí em 2, 3, 4 ou várias corretoras. Isso pode balançar um pouquinho aí a XP. Mas isso não vai acontecer no curto prazo, então as receitas da XP não vão ser afetadas aí no curto prazo. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, acione o sininho e coloque aqui nos comentários sobre alguma outra coisa que você queira ver ou até mesmo a sua opinião. Siga a gente nas nossas redes sociais sempre. Renda Fixa e até a próxima!